Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Se puder baixar um pouquinho o retorno, eu agradeço. Então, gente, eu tento sair disso, mas não consigo. Vira e mexe, eu tenho que falar sobre relacionamento com Deus, oração e etc, etc. Eu vou tentar, no penúltimo culto, Pedro trouxe algo sobre Atos 2. E eu queria começar lendo isso. E eu vou tentar fazer uma mistura disso com o que o Douglas trouxe semana passada. Então, vamos ver o que vai acontecer. Atos 2. Vamos ver só o 42 e 43. O Pedro leu do 37 em diante, naquele dia, mas vamos ler só o 42 e 43. Melhor, do 41 e 43. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Só para... Eu estou com a NVI aqui, tá? Não sei se quer mudar o... Tá? Mas só para vocês saberem. Então, vou ler de novo 41. Deste modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. De uma certa forma, eu quero pontuar uma cronologia que tem em Atos aqui. Porque para chegar em Atos 2:42, e essa questão de perseverar em oração, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, tem um ponto que eles tiveram que seguir uma instrução de Jesus em Atos 1. E a gente vai ler ela ali. Atos 1:4. Diz assim: enquanto participava de uma refeição com eles, está falando de Jesus, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E no 14, Atos 1:14, diz assim: e unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 15. Naqueles dias, estando ali reunidos cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse... Tá? Até aqui. Só queria pegar esses dois pontos. Eles foram instruídos por Jesus, eles voltaram para então onde Jesus disse para eles estarem, e ali permaneceram, e ali experimentaram o derramar do Espírito. Tá? Queria que a gente gravasse essa progressão, vamos colocar assim. Tá? Instrução de Jesus, a obediência deles em fazer o que Jesus tinha instruído, e depois o que eles receberam então. Volta para o Atos 2:42, por favor. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam, talvez na tua versão vai estar permaneciam, se dedicavam, mantinham-se, mas é tudo a mesma coisa. Tá? Eles estavam seguindo naquilo. Estavam se esmerando em fazer aquilo, em permanecer naquele lugar. E eu queria só pontuar rapidinho sobre cada um desses 4 pontos, assim, vamos colocar assim, ou 4
colunas que talvez sustentaram o início da igreja, que é o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Ensino dos apóstolos, nós precisamos lembrar sempre que é totalmente centrado nas Escrituras, o que eles entenderam de Jesus, o que eles já tinham de background da história de Deus. Eles trouxeram e isso construiu eles quem eles eram. Então, a gente tem falado aqui, o Douglas tem trazido muito naquele panorama bíblico que a gente viu naquele encontro que a gente teve, sobre a Bíblia, talvez vai ser uma piada, mas ela não é um guia 4 rodas para nos levar a algum lugar. Não é apenas um mapa para chegar no final do arco-íris e encontrar um pote de ouro. Não é isso. Ela não é um retalho de histórias. Ela é a história de Deus. E a partir da história de Deus, nós precisamos ser moldados por essa história e sermos parte dessa história. Esse é o Evangelho. Então, o ensino dos apóstolos era esse. Deus tem uma história, precisamos nos inserir nela. Basicamente é isso. Eu queria que nós vamos intencionalmente fazer umas coisas aqui, que eu vou falar sobre esses 4 pontos e nós vamos orar sobre esses 4 pontos. Por quê? Talvez até hoje tu não conseguiu entender ou algo não ficou claro sobre a Escritura para ti. E agora, nesse momento, nós vamos tirar 2 minutinhos para nós orarmos e nos colocarmos diante de Deus e dizer assim: Deus, por favor, revela a Escritura para mim. Eu preciso compreender no meu interior. Tudo bem? Podemos fazer? 2 minutinhos. Vai ter um fundinho musical ali, bem só para a gente concentrar. Mas eu queria que tu orasse e colocasse diante de Deus: Deus, de fato tem coisa que eu não entendo. Eu preciso internalizar a tua história. Eu preciso construir algo dentro de mim a partir da Escritura. Isso é muito importante. Vamos fazer isso? Vamos tirar 2 minutinhos? Pode ser? Pai, por favor, construa no nosso interior a partir da sua Escritura. Abra nossos olhos para que nós possamos ter revelação do Cristo contido ali. E isso nos transforme dia a dia. Por favor, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar mais um pouco. Próximo ponto, comunhão. Perseveravam numa vida coletiva. Nós não somos salvos para vivermos sozinhos. Nós somos salvos como indivíduos e inseridos num corpo, num povo. Igreja. Nós somos chamados à comunhão
E a comunhão, ela é sobre termos algo em comum. E nós temos. Jesus. Não existe comunhão sem a centralidade de Jesus. Ele é o nosso algo em comum. Nós precisamos nos esforçar para viver isso. Comunhão. Tem uns irmãos aqui que podiam dar aula, né? Kleber, meio de Rolante, Francisco de Gramado, Isaac de Canela. É isso. É o esforço. Nos esforçar para vivermos uma comunhão, porque Jesus nos comprou para nos inserir num corpo, num povo. Isso é a igreja. Nós somos a sua noiva, sua igreja e sua herança. Efésios 1:11 vai falar sobre isso. E ele nos comprou para sermos um povo, para vivermos em comunhão, para vivermos unidos nele. E os irmãos de fora me perdoem, mas deixa eu dar uma puxadinha. A gente tem uma cidade de 25 mil habitantes, gente, é pequeno. A gente precisa nos esforçar um pouco mais, talvez, para estar junto. A comunhão, e daí eu já emendo aqui o próximo ponto, que é a partir do pão. A gente toma um pouco café junto, gente. A gente tem que fazer mais coisa. Porque isso vai nos moldar. Isso vai nos fazer viver entrelaçado com o outro, com a vida do outro. E a gente não vai estar só feliz com ele na felicidade dele, a gente não vai estar só triste com ele na tristeza dele, mas a gente é participante da vida dele num todo. Exatamente foi isso que Cristo fez. Tem um livro, que o título do livro é O Lugar Mais Seguro da Terra. O autor é Larry Crabb. Ele escreve o seguinte: o que define uma comunidade espiritual são as paixões estimuladas nas pessoas quando elas se reúnem. Uma comunidade em que as pessoas olham umas para as outras e são estimuladas pelo Espírito a vivenciar santas paixões. Quando que foi a última vez que tu sentou para tomar um café na frente do teu irmão e estimulou ele a buscar mais o Senhor? É isso. É sobre isso. É sobre isso. Comunhão. Nós somos chamados, nós somos o povo. A Escritura já chama nós de povo. Nós somos um povo. E ela começa com casamento e termina com casamento. É uma união. Nós precisamos esforçar um pouco mais. Eu queria que nós tirássemos mais 2 minutos para nós orar sobre isso. Porque é uma coisa que o Espírito precisa gerar em nós. Não é simplesmente a gente dizer assim, agora vamos começar a fazer. Não, porque senão talvez não vai ser comunhão, vai ser apenas estar junto. A comunhão ela precisa refletir o que Cristo deu a cada um e nós vamos entregar um ao outro. Entendem? Está dando para compreender? Sim. Vamos orar 2 minutinhos sobre isso? Para nós podermos ir um pouco além.
Pai, por favor, gere em nós, a partir do Seu Espírito, uma necessidade de vivermos uma vida comunitária. Amor uns aos outros. Que isso cresça dentro de nós e se expanda, Pai. Que nós possamos expressar o real sentido de viver uma vida em comunidade. Como um povo, como parte do Seu reino, como uma família. Em nome de Jesus. Mais um pouquinho. Partir do pão. Aí sim entra o café. Entra os almoços aqui. Qualquer coisa. Que a gente está junto para comer. Que Jesus deu uma instrução comendo. Vocês viram lá em Atos 1:4, né? Quando se reuniram para fazer a refeição. E o legal é que... Só deixa eu pontuar um negócio antes. Sabe por que a gente chegou, talvez um dos pontos que a gente chegou como sociedade, onde a gente chegou, uma deturpação da família, é porque as famílias hoje elas negligenciam a mesa. Porque a mesa é o quê? É um lugar onde todo mundo está no mesmo nível, olhando um no olho do outro. Falando e conversando. Faz muito sentido. Como sociedade, a gente degringolou quando negligencia as coisas primárias, né? Mas vocês lembram de Lucas 24, os discípulos do caminho de Emaús? Eu até vou abrir lá para ler se vocês quiserem abrir, senão, tranquilo. Para ler exatamente o versículo que fala. Deixa eu ver aqui. 28 em diante, pode ser. Quando ele está, então, com os discípulos ali, falando dele mesmo e tal, naquele caminho. Aí no 28 ele vai dizer assim: quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus já tomou frente, né? Jesus pegou o pão e abençoou e partindo o distribuía. E no 31 diz o seguinte: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Provavelmente reconheceram porque ele fazia aquilo muitas vezes, da mesma forma. De tanto comer junto, eles conheceram quem era. Que legal, né? Mas o desafio aqui, gente, esse partir o pão, ele também tem a ver com a ceia do Senhor, né? Pode ter a ver com a ceia do Senhor, mas é refeições mesmo. A gente precisa, talvez, fazer isso mais vezes junto. É bom. Agora o Davi está morando mais perto de casa e tal. É bom, tem que marcar uns negócios. É isso, sabe? Eu acho que a gente precisa se desafiar a avançar um pouco. Como um participante da vida do outro. Porque esse mundo está muito louco. E ele não quer isso. Ele sempre nos empurra para um lugar de loucura. Nós precisamos sentar, precisamos olhar no olho do irmão, precisamos participar da vida do outro. Faz todo sentido. Vamos orar sobre isso também? O desafio da oração é o seguinte: eu quero abrir uma casa a Deus para tomar café com os irmãos. Entendeu? Vamos orar? Vamos orar sobre isso. Vamos nos colocar à disposição do que o Senhor pode fazer nesses tempos. Pode ser?
Pai, por favor, nos faça participante da vida uns dos outros. Nos faça participantes da vida do nosso irmão. No relacionamento uns com os outros, nós possamos abrir nossa casa e recebermos e também irmos ao encontro. Que isso seja uma realidade, Senhor. Por favor. No nome de Jesus, nos ensina isso, por favor. Amém. E agora a gente chegou onde eu queria chegar. Orações. Primeiro, por oração, a gente precisa ter clareza de que ela não é uma lista de pedido apenas e de que ela não é um monólogo. Oração é um diálogo. Simplesmente um diálogo com o Deus eterno. Nós, como seres eternos, fomos feitos eternos, temos um diálogo com o Deus eterno. Isso torna a oração um diálogo eterno. Talvez uma das coisas que mais... muitas coisas vão refletir na eternidade do que a gente faz hoje. Mas talvez uma das coisas mais... que eu acredito ser mais prioritária, ou se dá para dizer prioritária, talvez, é o relacionamento com Deus. É o nosso diálogo com Ele. É o conhecimento dele em nós. É o que ele está formando em nós. E isso acontece a partir do diálogo com ele. A partir do diálogo com a sua palavra. Então, a oração ela não é só pedidos. Ela tem pedidos. Mas ela não é só pedidos. Ela é uma vida em diálogo. Tem duas frases que eu peguei do livro do Adam Tozer, que diz assim: a glória da oração está nisso. Ela envolve Deus. A maravilha da oração é que ela coloca a alma humana em contato com o Senhor eterno. Mas embora a oração em si não seja nada, aquele a quem oramos é tudo. Minha vida de oração não é apenas algo que eu faço. Em vez disso, é algo que eu experimento. Se nós formos orar com o entendimento de que nós estamos nos relacionando e dialogando com o Deus eterno, muda tudo. Esse entendimento muda tudo. Sendo assim, a gente não necessariamente... A gente faz também devocionais, tempo de oração, tudo isso. E tudo isso é muito bom. Porém, nós podemos ter uma vida... Eu vou usar essa palavra, não sei se é bem isso. Uma vida orante. Ou seja, uma vida que vai orar o tempo todo. Se vocês prestarem atenção no que a gente fez aqui, a gente leu um versículo com 3 pontos até agora, está falando do quarto, mas a gente orou em cada um deles. Então tudo o que eu vejo, tudo o que eu sinto, tudo o que eu fico sabendo, tudo o que eu tenho de necessidade, o que eu tenho de agradecimento, tudo isso eu posso transformar numa oração. Tudo isso. Isso faz da oração um possível diálogo constante na minha vida, o dia inteiro. Entende? Quando eu fico sabendo uma notícia, por exemplo, recebi no WhatsApp, no grupo da igreja, por exemplo, alguma notícia ruim, eu estou no meu tempo de trabalho, o momento que eu for no banheiro, eu posso usar 30 segundos para colocar aquela situação diante de Deus. Com a clareza de que eu estou dialogando com o Deus eterno, que Ele é tudo, isso é uma oração. Isso é um diálogo. Eu estou nutrindo a minha vida a partir desse diálogo, a partir dessa vida que vem dele. Entende? Oi. Fala aí. Fala. Eu não lembro o nome do irmão, mas eu li num livro, ele disse assim,
eu nunca fiz uma oração que durasse mais do que 2 minutos e nunca fiquei sem orar mais do que 5 minutos. Falando desse tempo, essa vida orante. Eu não lembro o nome dele também, mas é bem conhecido. Lembra, não? Não lembra também? Douglas também não lembra. Então, assim, o que eu falei que eu ia misturar tudo que o Pedro trouxe e que o Douglas trouxe? Agora nós vamos para Mateus 6. O Douglas falou de Mateus 5, as bem-aventuranças, que na verdade é o sermão mais contracultural que existe, né? E até hoje, porque é uma coisa que é meio que de ponta cabeça. Mas esse mesmo sermão, que ele falou sobre as bem-aventuranças, Jesus ele também ensina sobre algumas práticas e algumas disciplinas. E uma delas é a oração. A instrução que Jesus dá aqui, a gente já vai ler, é sobre oração. E daí a gente vai lembrar da instrução de Atos 1,4 que a gente leu antes. Também foi uma instrução. A resposta dos discípulos foi a partir disso que eles experimentaram. A instrução de Jesus em Mateus 6, para seus discípulos, então se a gente é discípulo de Jesus e segue o Cordeiro, a gente pode tomar para nós isso aqui? Mateus 6 diz o seguinte, olhem só, o versículos 5, 6 e 7 começa da mesma forma, ou semelhante. Na minha Bíblia, o 5 diz assim, e quando orares, no 6, mas tu quando orares, e o 7, e quando orares. Ele não diz assim, tipo assim, se porventura tu sentir alguma coisa e for orar. Não. É tipo assim, quando tu for orar. É uma prática que deveria ser é uma coisa que deveria ser prática. Então isso aqui é uma instrução. E daí ele começa ensinando no 9 ali, assim, portanto orai deste modo, Pai nosso que estás no céu. E a gente não vai abrir isso hoje, tá? Eu só queria trazer a instrução de Jesus sobre, ele diz assim, quando orares. Ou seja, ele está dizendo uma coisa semelhante ao que ele disse em Atos 1,4. Vão lá e ficam lá. Aqui ele está dizendo, quando vocês forem orar, né, façam isso, então vocês precisam orar. Basicamente é isso que ele está dizendo. E aí ele vai abrir uma oração, que a oração ele é um escândalo, na verdade, né? Porque ele vai, tipo assim, chamar Deus de Pai e nosso. Ele manda os discípulos chamar Deus, teoricamente distante, de Pai, próximo. É uma proximidade estranha para eles. E nosso, que conota a questão de comunhão que a gente já falou antes, né? Mas a gente não vai abrir essa oração hoje. Eu só queria trazer essa parte da instrução de Jesus, de quando a gente for orar, linkado com Atos 1,4 que a gente leu, de instruir de permanecer. E agora, lembra que eu falei de uma progressão cronológica ali que deu em Atos, do relato de 1,4, instrução de Jesus, 14 e 15, eles lá naquele lugar, e no Atos 2, então, eles foram cheios do Espírito. Na minha cabeça, isso é lógico, tá? Não sei se para vocês vai ficar tão lógico, vou tentar. Mas começa em Mateus 6, quando a gente for orar, primeira instrução de Jesus. Aí a gente vai para João 15. Vamos ler João 15, 5? Três a 5 pode ser. Na minha cabeça isso monta uma progressão. Jesus mandou orar, então quando vocês forem orar, é a instrução. João 15, 3 a 5. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
O ramo não pode dar fruto a si mesmo, por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Segundo ponto, nós somos instruídos de quando orar, então oramos. João 15, permanecemos. Não é uma progressão cronológica isso aqui, mas é uma progressão lógica. Nós vamos diante dele, permanecemos naquele lugar. E aí, também vem na minha cabeça Salmos. Salmos 1. Ele está dando instrução falando sobre justos e ímpios, mas a gente vai ler do 2 em diante ali. Depois da vírgula na minha versão que diz assim: seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Ou seja, a instrução de orar, permanecer em Jesus. Agora, meditar na sua lei de noite, o que é isso? É estar diante dele todo o tempo. É estar com ele. É estar nesse diálogo eterno. Tá? Onde nossa vida ora ele todo o tempo. E por fim, nós vamos experimentar o que diz Salmo 16. 16, 11. Diz assim: tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Como a frase do Tozer que a gente leu antes, ele é tudo. E quando nós encontramos ele, acabou. Game over. Ele é o fim de tudo. Então a oração ela não é um meio para um fim. Na oração nós vamos encontrar o fim. Nós só precisamos permanecer. Então a lógica dessa progressão é a seguinte: nós somos instruídos a orar, ou seja, a ir buscar, a ir estar com ele, a ir desenvolver esse diálogo. A partir disso a gente é instruído a permanecer. E só permanece quem de fato se esforça um pouquinho. E aí nós vamos começar a experimentar quem ele é. No dia a dia. Então, a oração ela tem muitos aspectos. Coletivo, individual, muitos aspectos. Talvez quando eu falo oração, vem logo na tua cabeça, tá, mas eu não tiro aqueles 30 minutos por dia. Mas não precisa. É bom, mas não precisa. Começa com 5. Talvez comece indo para o trabalho. Ora quando tu está indo para o trabalho. Ora quando tu está voltando. A tua vida ela pode ser uma vida orante. Aonde eu estou, em todo lugar que eu estou, eu posso estar em diálogo com Deus. Nossa vida foi feita para dialogar com Deus. Em todos os aspectos. E aí nós vamos chegar num ponto onde eu não sei se vocês fizeram isso já. Mas uma vez era piada, estava tomando banho de rio com aqueles óculos de mergulho. Bobagem, né? Daí a água tava turva assim. Daí a gente perdeu o óculos. Tinha que achar. Vai fazendo o quê? Vai tateando com o pé. Quando achar, para tudo. Dá atenção àquele ponto ali. Aí é ali. Vamos lá buscar. Oração é a mesma coisa. Nós vamos tatear no escuro bastante. Mas daqui a pouco nós vamos ver um pontinho brilhar. E aí a gente para tudo e vira toda a atenção e força para aquele lugar. Porque ali é ele que está. Ali nós vamos achar o final da nossa oração, que é ele mesmo, o Deus. Ele é a nossa recompensa. E talvez
tudo o que na verdade é um pouco distorcido da maneira que a gente recebe hoje algumas coisas. Por exemplo, a gente tem hoje, a gente falou um pouco do evangelho antes, a gente tem o evangelho, né? Que ele é tipo assim, tudo em volta da Bíblia os caras conseguem colocar a pessoa no centro. Tipo, eles chegam a fazer livro disso, chegam a muita coisa. Não faz sentido. Talvez na tua cabeça, oração, quando tu ouve falar de oração, ou tu ouvia falar de oração, era no sentido de colocar necessidades a Deus. E talvez isso que a gente precisa mudar um pouco nossa maneira de pensar, porque a necessidade, a nossa necessidade é o próprio Deus. Vou começar por isso. E Ele quer, sim, ouvir nossas necessidades, nossos pedidos, Ele ama isso. Nossas perguntas, Deus é um Deus que gosta de nossas perguntas, isso é legal. Mas Ele está muito mais interessado em nos ter. Ele quer a nossa presença. Ele quer nos ter diante dEle, dialogando com Ele. Então, assim, eu não sei se ficou uma ideia lógica para você essa progressão, mas de estar diante dele, de permanecer e depois experimentar quem ele é de fato. Nós chegarmos ao fim dessa oração, então, que é quem? O próprio Deus. Nós buscarmos ele, para acharmos ele de fato, não algo. Só que nós temos um problema, que nós estamos numa época complicada e vai complicar sempre um pouco mais. São dias tumultuados. E eu lembro de Lucas 18, só para a gente poder terminar isso de alguma forma. Lucas 18, na verdade Lucas 17, Lucas 18 é depois de Lucas 17, tá? Então, Lucas 17 vem falando sobre os últimos dias. Basicamente é o mesmo sermão profético de Mateus 24, que Jesus vai trazendo sobre os últimos dias, ele vai dando todo o ponto sobre o que vai acontecer e tal, o do período de tempo e o que vai se suceder. E Lucas 18, então, ele vai contar uma parábola, que eu não vou ler toda ela aqui, mas tem uma coisa que me chama a atenção sempre quando eu me lembro disso aqui. E sempre me pega. E a gente vai ler Lucas 18, 8. Então, como eu disse, nós estamos vivendo em dias difíceis, em dias que não vão ser fáceis nós nos posicionar nesse lugar de ter um diálogo eterno com Deus, de colocar nossas necessidades, nossos agradecimentos, tudo que envolve nosso dia, colocar diante dele. Não. Todos os dias nós somos empurrados por uma pressão louca e num sistema que, na verdade, está debaixo de um império. E que nós já estamos livres disso. Essa é a boa notícia do Reino de Deus, que ele foi inaugurado, como o Douglas falou semana passada. Lucas 18, 8 diz assim, Jesus falando, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí, esse ponto depois da vírgula me pega. Quando vier o Filho do Homem, vírgula, achará fé na terra? Ele está dizendo aqui, basicamente, que quando Jesus voltar, ele vai fazer justiça sobre muitas coisas. Porém, essa pergunta do final do versículo, ela me incomoda um pouco. Ele vai achar alguém fiel? Porque a raiz de fé é fidelidade, né? Nós vamos estar fiéis de pé se nós dedicarmos nossa vida ao diálogo eterno com Deus, sim. Porque senão o sistema desse mundo vai nos sucumbir. Ele vai nos pressionar até onde não querer mais.
nós precisamos nos manter de pé. E isso é a partir de um lugar de permanecer em diálogo constante com Deus. Assim, eu queria, na verdade, compartilhar isso de forma rápida, dessa forma assim mesmo, e dizer que tem um convite posto na nossa frente. Pode ser que isso aqui foi mais uma coisinha para ti sobre como eu devo andar ou como eu preciso fazer para orar um pouquinho mais. Pode ser que tu já tenha as tuas 2 horas de oração por dia. Não sei. Cada um tem um nível, né? Cada um tem sua vida, suas correrias e tal. Mas quando eu vejo esse versículo, ele me desperta algo tipo assim, que eu preciso evoluir no meu diálogo com Deus cada dia um pouquinho mais. E eu quero que minha vida e minha casa façam um coro a esse versículo. Ele seja a resposta. Sim, eu vou estar de pé. Eu vou ser aquele fiel porque eu tive um diálogo contigo e um diálogo que é eterno, que não vai terminar. E eu queria te convidar a responder a esse convite que está posto. Deus talvez está nos chamando para ir um pouquinho a mais do que a gente foi. E ok, talvez é uns milímetros, talvez é uns metros, não sei. Mas o chamado, ele continua e ele não vai acabar. Até a sua volta. Então eu queria que a gente tirasse um tempo agora, assim sem muita pressa, tá, gente? Não tem que bater cartão para sair, não. É domingo. E a gente tirasse, nos colocasse um pouco diante de Deus e analisasse como que eu tenho respondido a isso. Como que eu tenho respondido ao sacrifício de Jesus que me deu acesso a Deus. Como que eu tenho cultivado a minha vida de oração? Como que eu tenho cultivado o meu relacionamento com Ele? E que tu pudesse pedir para o Espírito te conduzir a ir um pouco mais fundo. A avançar um pouco mais nisso. Porque é isso que vai fazer sentido. Todo o resto talvez não faça tanto sentido no final da história. Porque às vezes a gente vive uma correria insana porque a gente acha que a gente tem 80 anos de vida. Nós somos seres eternos. Deixa eu falar uma novidade para ti. A gente tem tempo, gente. A gente não precisa estar na correria sempre. O nosso diálogo, ele vai ser eterno. Talvez o que nós vamos apresentar diante de Deus no retorno de Jesus é mais sobre o que Ele conhece de nós e o que nós conhecemos dele do que qualquer outra coisa. Então, sim, o convite está feito. E, como eu falei, cada um tem o seu nível em que está. Com o relacionamento com Deus, com o diálogo com Ele. Mas eu queria te convidar a assumir essa responsabilidade de ir um pouco mais. E essa responsabilidade de dizer, Deus, naquele dia eu vou ser um fiel. Amém? Se alguém ficou com alguma dúvida, pergunta para o Pedro depois. Vamos fazer isso? Vamos tirar uns minutos para isso? Fica como tu quiser aí. E vamos de fato responder a esse chamado. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais.
Que Deus te abençoe.